falar de anfetaminas. As anfetaminas, elas são drogas psicotrópicas, antes de tudo. O que quer dizer isso? Que elas penetram o sistema nervoso, elas chegam no cérebro e elas alteram a forma com que o cérebro funciona. As anfetaminas em particular, elas são psicotrópicos estimulantes, elas aumentam o metabolismo cerebral e todo o funcionamento do sistema nervoso como um todo. As anfetaminas, elas têm duas grandes categorias, na verdade existem vários similares, né, que são metanfetaminas, são moléculas muito semelhantes e que agem de uma forma muito parecida no cérebro. E de forma geral, a gente pode dividir elas entre anfetaminas legais, que são vendidas prescritas, são fármacos, e as que são usadas de forma ilícita, recreacionalmente, né? Muitas vezes, inclusive, se pode usar anfetaminas que são legais, são prescritas de forma abusiva, não sendo prescrita, e daí sim acaba sendo também um uso não indicado por um médico. As ocasiões onde cabe a prescrição desse tipo de droga, mesmo as que são prescritas, elas também trazem consigo alguns riscos do seu uso. Então, por isso que é muito importante que mesmo quando prescrita, se faça um uso controlado e seguindo muito rigorosamente a recomendação médica do seu uso. Por quê? Porque são drogas com potencial de abuso, então é muito fácil que essa droga desenvolva no organismo alguma tolerância e que a pessoa acabe tendo a vontade de aumentar a dose por conta própria, o que muitas vezes acontece com esse tipo de substância. Também existe um outro tipo que não são exatamente as anfetaminas, mas que entram na mesma categoria de estimulantes, são algumas drogas que são usadas para o déficit de atenção, por exemplo, o metilfenidato, que é a Ritalina, ela também é uma droga estimulante, né? Então elas vão ser drogas que vão aumentar a concentração em pessoas que têm um diagnóstico de déficit de atenção. Todas elas têm um potencial de abuso e têm que ser usadas sob supervisão médica. Fora essa categoria, então, de substâncias anfetaminas ou similares dessa mesma categoria de estimulantes que são lícitas, a gente tem também uma outra categoria que são as novas anfetaminas, que são sintetizadas já propositalmente para o seu uso recreacional, e a Organização Mundial da Saúde chama muitas vezes elas de nova ATS, que se refere a Amphetamine Type Stimulants, estimulantes do tipo das anfetaminas. Por quê? Porque são tantas variações da sintetização dessa molécula que, em outras palavras, eles desistiram de dar um nome para cada droga. Acaba sendo chamada uma grande categoria de novas anfetaminas, que são moléculas muito semelhantes a essa antiga anfetamina que é comum nessas substâncias anorexígenas que são legais, mas que são sintetizadas num fundo de quintal, muitas vezes, e que a molécula fica um pouco modificada, mas da mesma forma consegue ultrapassar a barreira do cérebro e ter um efeito estimulante, e são abusadas e são geralmente drogas que se usa no contexto de festa, por isso que muitas vezes também se chama essa categoria de drogas de club drugs, drogas de clube, drogas de festa. Qual é o problema dessa categoria? Que no momento que você faz essa sintetização, essa química sem nenhum controle, substâncias diferentes e com potencial potencial nocivo muito maior podem ser desenvolvidas. O que geralmente acontece é que, se ela é feita com precursores mais simples e de forma mais simplista, são drogas menos específicas, ou seja, elas vão agir em várias áreas do cérebro, em vários sistemas diferentes, e isso vai ampliar o efeito nocivo dela. E isso geralmente é o caso das drogas que se usa recreacionalmente e que geralmente são chamadas de êxtase. A droga êxtase, hoje em dia, a gente pode dizer que praticamente é um nome genérico para essa categoria de drogas que nunca se sabe exatamente qual é a molécula que está lá, mas que está sendo vendida justamente porque tem um potencial de dar um efeito estimulante no usuário, ou seja, elas têm um efeito muito semelhante às anfetaminas, por isso o nome ATS, estimulantes do tipo das anfetaminas.
As anfetaminas, então, sendo um estimulante do sistema nervoso central, elas vão acelerar, vamos dizer assim, o funcionamento do cérebro. O custo dessa aceleração, desse aumento de sinapse, dessa superativação, ele é muito alto, né? Em termos de mecanismo de ação no cérebro, eu acho que, de forma geral, sem aprofundar muito, dá para se dizer que praticamente todas as categorias de drogas é uma das que mais tem efeitos colaterais a longo e curto prazo para o sistema nervoso. Por quê? Porque para conseguir essa superexcitação, né, a ação da droga no cérebro, ela usa muitos recursos e acaba gerando uma queima muito grande de neurônios. E também uma defasagem desses neurotransmissores que foram usados para gerar aquele pico no período pós-uso. Então, obviamente, esse impacto do consumo, ele está também diretamente relacionado à forma de administração. Isso é uma coisa muito importante. Quando se fala de, por exemplo, potencial de dependência de qualquer droga, a primeira coisa que se pensa antes de como a droga age no cérebro é de como ela é usada. Por quê? Porque se ela é usada ingerida, ou se ela é usada aspirada, ou se ela é fumada, muda completamente a ação dela no cérebro. Por quê? Porque dependendo da forma de administração, mais rápido ela vai agir no cérebro e maior vai ser o pico de alteração do funcionamento que ela vai gerar. E, na verdade, quando a gente fala de potencial de dependência, a gente fala muito mais do quão intenso é esse pico do que se alterou esse ou aquele químico no cérebro, neurotransmissor no cérebro. No caso das anfetaminas que são ingeridas, então, ou de qualquer droga que é consumida via a ingestão, elas têm um potencial de abuso muito menor. Por quê? Porque leva muito mais tempo para ela ser metabolizada e enviada para o cérebro e daí sim ter o seu efeito psicotrópico. Então, qualquer droga que é ingerida tem um potencial de abuso e dependência muito menor. Por isso que se considera o uso, por exemplo, da Ritalina em crianças. O potencial de dependência é muito pequeno, a dose do estimulante em si é muito pequena e o fato de ela chegar gradualmente no cérebro e não gerar um pico muito grande é menor, então o potencial de dependência é muito menor. Quando se fala já de uma droga que é aspirada, o potencial de dependência aumenta muito mais. Se ouve falar aí de uso, por exemplo, de Ritalina aspirada, a pessoa que pega os comprimidos, macera e aspira, obviamente pega uma droga que não tem quase um potencial de dependência e gera, né, um risco maior em função de fazer um uso de uma forma de administração completamente diferente, que é a aspirada, que faz com que chegue no cérebro muito mais rápido e gere um pico maior. E por último, a forma de administração fumada ou injetada, que são as mais rápidas, né? Tanto a substância fumada quanto a injetada, né, no sistema venoso, elas vão gerar um pico muito mais intenso e automaticamente geram um potencial de dependência muito maior. Então existe o uso de anfetaminas e metanfetamina fumada. As metanfetaminas fumadas, elas estão entre as drogas com maior potencial de dependência que existe no mercado, em função de serem drogas extremamente estimulantes e chegarem no organismo de uma forma muito rápida, como é a fumada. Então, elas têm, por consequência, um dano muito maior para o organismo em função de gerar mais, aumentar muito mais as chances de desenvolver dependência. Bom, em termos de ação no corpo dessas substâncias, sendo um estimulante, elas acabam acionando sistemas que a gente chama de luta e fuga, né? São sistemas de emergência do corpo, então elas aceleram o organismo de uma forma geral, elas diminuem a pupila, elas aumentam o batimento cardíaco, elas aceleram o organismo tanto neurologicamente quanto perifericamente, né? E é como se fosse um preparo para uma situação de emergência, né? Seria a simulação de uma situação de emergência, o efeito neurológico que essas substâncias têm no corpo. Sendo assim, aumenta, e daí já pressuposto, né, dando essa explicação de que um risco comum delas é desencadear ataques de pânico, desencadear transtornos de ansiedade, porque elas estão, na verdade, mexendo exatamente nesse mesmo mecanismo
da ansiedade, né? Então é muito comum que pessoas que já têm alguma predisposição a transtornos desencadeiem essas, ou a ansiedade no formato do ataque de pânico, ou mesmo desencadear algum outro tipo de ansiedade, pode ser um transtorno a longo prazo, pode ser desencadeado com o uso dessas substâncias. Existem trabalhos recentes mostrando que, inclusive, o uso regular dessas substâncias pode desencadear transtornos de ansiedade em pessoas que não têm sequer predisposição. Né? Por quê? Porque elas vão estar acionando o mesmo circuito que está relacionado com transtornos de ansiedade. A mesma coisa para a depressão. Por quê? Porque elas vão gerar esse pico e a queda, né, o efeito colateral de curto prazo depois do uso, ele é muito comum que gere uma depressão. E o uso regular dessas substâncias também pode aumentar a chance de uma pessoa, mesmo uma pessoa que não tenha predisposição genética, a desenvolver transtornos de humor com o uso regular dessas substâncias. Então, isso especialmente em casos onde o uso é precoce. Isso é uma coisa que é um fato para praticamente todas as substâncias psicotrópicas. Quando ela é usada precocemente, quando eu falo precocemente, é antes de o cérebro estar completamente desenvolvido. E isso não é 18 anos, na verdade é 24, 25 anos só, em que o nosso cérebro, principalmente a parte do córtex, que é a mais complexa do sistema nervoso, para ela estar completamente desenvolvida. Então, qualquer exposição a um cérebro que ainda não está pronto a essas substâncias aumenta a chance de desencadear transtornos a longo prazo. Né? Essa droga, quando ela age no cérebro que ainda está crescendo, ela vai mudar a forma que o cérebro se amadurece. Né, e vai mudar os limiares desse sistema, fazendo que muitas vezes desencadeadores que poderiam não gerar nada passem a ser desencadeadores de transtornos no futuro, mesmo que o uso tenha sido interrompido. Isso é muito importante. Quando o uso é precoce, mesmo que ele seja a curto prazo, mesmo que ele seja em quantidades pequenas, por estar afetando o cérebro ainda em crescimento, ele pode mexer a forma com que o cérebro lida com situações de estresse ou de forma geral para a vida, né? São alterações permanentes no sistema nervoso quando o uso é precoce. Bom, então como eu falei, dependendo da via de administração dessas substâncias, elas podem ter maior ou menor potencial de dependência. Anfetaminas ingeridas, elas têm menor potencial de dependência, mas não quer dizer que não haja a possibilidade de se desenvolver uma dependência dessas substâncias, né? Especialmente porque, dependendo do tipo dessas anfetaminas, elas podem ter uma ação muito intensa e muito rapidamente desenvolver tolerância, ou seja, a mesma quantidade da substância não tem tanto efeito, eu acabo usando uma quantidade maior para ter aquele mesmo efeito. Nesse caso, todas as vias de administração, elas têm algum potencial de dependência e pessoas com maior vulnerabilidade, com mais fatores de risco para desenvolver dependência, elas podem desenvolver a doença, né, a síndrome de dependência. Então, em termos de tratamento dessas substâncias, quando se pensa em tratamento farmacológico, infelizmente não há ainda nenhuma alternativa medicamentosa que tenha uma eficácia comprovada para dependência de estimulantes de forma geral. Infelizmente, a gente não tem nenhuma droga sequer substituta. Por exemplo, para a heroína, existem drogas substitutas, que a gente chama de terapia de reposição, onde se substitui, por exemplo, no caso da heroína, pela metadona. Para essas substâncias estimulantes, a gente não tem substitutos, ou seja, não existe o recurso que existe para algumas outras drogas de fazer uma terapia de substituição e conseguir fazer como se fala, um desmame do consumo daquela substância. Então, por outro lado, também não tem muito risco de abstinência imediata, ou seja, diferente do álcool, que tem riscos reais de um corte de consumo, o efeito da síndrome de abstinência pode ser perigoso e precisa de supervisão médica. Essas substâncias, elas vão gerar uma síndrome de abstinência bem importante, mas que não gera um risco de vida caso a pessoa faça sem essa supervisão médica. E infelizmente não existe nenhuma medicação que a gente possa usar e que de fato faça com que essa abstinência seja mais prolongada.
Sim, existe um protocolo de intervenção terapêutica para evitar, por exemplo, para amenizar a síndrome de abstinência, para evitar risco de convulsão, evitar riscos de outras complicações cardíacas, inclusive, que a pessoa possa ter quando o uso é muito agravado, mas não existe um protocolo oficial e eficaz de medicação a longo prazo para o tratamento dessas substâncias. Muitas vezes as pessoas usam antidepressivos, o que ajuda bastante, porque muitas vezes os dependentes dessa substância desencadeiam transtornos de humor, transtornos de depressão, então o uso de antidepressivos ele pode vir a ajudar o período de tratamento, mas nenhuma droga foi comprovada eficaz para fazer um tratamento oficial, para que haja um protocolo oficial de tratamento farmacológico. O que acaba sendo então estudado e cada vez mais cogitado são abordagens terapêuticas, né? Diferentes abordagens de psicoterapia que podem ajudar no processo de tratamento de dependentes de estimulantes e de anfetaminas de forma específica. Existem várias abordagens diferentes que estão dentro da categoria das terapias cognitivo-comportamentais ou comportamentais. Uma das que a gente mais estuda, inclusive recentemente tem se estudado aqui na Unifesp, é, por exemplo, o manejo de contingências. O manejo de contingências tem sido referido no mundo inteiro como uma alternativa que tem se mostrado eficaz no tratamento de estimulantes de forma geral. É uma das poucas abordagens que tem alguma efetividade no tratamento dessas dependências. E é uma abordagem comportamental somente. Existem novas abordagens que são cognitivo-comportamentais usando alguns subtipos dessas psicoterapias que também se mostram eficazes para o tratamento de estimulantes e anfetaminas e metanfetaminas de forma geral. Então, obviamente, o ideal em casos de tratamento dessas substâncias, desse tipo de dependência, é que haja um trabalho multidisciplinar, onde um psiquiatra vai tentar fazer a avaliação psiquiátrica desse paciente para ver a necessidade, possivelmente, de ter uma intervenção com antidepressivo, com algum outro medicação que possa amenizar esse período de abstinência e de largar o uso da substância, e também de manutenção, né, desse usuário para que ele não desencadeie nenhum transtorno nem de ansiedade, nem de depressão, que é muito comum. Essas comorbidades com esse tipo de dependência é muito comum, seja transtorno de ansiedade, seja de depressão. Então, por isso a importância de uma supervisão psiquiátrica nesse tratamento, para que essas comorbidades, esses outros transtornos que podem vir em decorrência da dependência sejam tratados, e que obviamente, se não forem tratados, aumenta a chance da pessoa recair e não conseguir se manter abstinente. E o trabalho concomitante com um psicoterapeuta, um psicólogo que use alguma dessas abordagens que tem mais comprovação de eficácia, que são a terapia comportamental, manejo de contingências, ou a psicoterapia cognitivo-comportamental, onde vai se trabalhar recursos para prevenir uma recaída, para a pessoa ter um repertório maior de comportamentos para tentar evitar e tentar atingir gratificação e ter prazer por outras vias.